aí, amigas, como é que vocês estão? Eu nem ia gravar esse episódio, mas aí as vozes da minha cabeça falaram muito alto durante meu treino hoje e eu pensei, por que não, né? Por que não falar sobre isso? Porque eu acho que é uma boa observação pra gente fazer nas nossas relações aí. Isso aqui é mais um toque, assim, de amiga, sabe? Um puxão de orelha que eu acho que vai vir a calhar. Isso aqui vai ser um assunto delicado, mas necessário, porque isso implica nas nossas relações com as pessoas e como que a gente se sente em relação ao outro. E às vezes como que o outro faz a gente se sentir mal por um comportamento que ele fez. Um mal que ele causou na gente e no final das contas quem tá pedindo desculpa é a gente. Quem tá se sentindo mal é a gente. E isso eu acho que é uma coisa que acontece com muita frequência, principalmente se você é uma pessoa, assim como eu, que tem dificuldade de desagradar outras pessoas. Então, antes da gente entrar nesse tópico aqui, eu vou me apresentar. Se você não me conhece, ou se você já me conhece, vou me apresentar. Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok BeHappyLu, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. Esse conselho, na verdade, foi um conselho que veio de uma conversa com meu marido que eu tive recentemente. A gente estava conversando, ele estava me contando um negócio que rolou com um amigo dele, que o amigo dele fez uma parada que não era legal com ele, uma situação ali, enfim, não vou entrar em detalhes, vou ficar bem generalizado mesmo, tá? Apenas entenda, meu marido tem um amigo, o amigo dele fez um negócio que não foi maneiro. E aí a gente tava falando sobre como que aquilo não foi maneiro, como que não foi uma atitude legal, eu jamais faria isso, etc, etc. E aí eu falei pra ele o seguinte, eu falei assim, amor, mas sabe qual é o problema? Não dá pra ficar esperando a gente no outro, encontrar a gente no outro. E aí ele ficou parado olhando na minha cara, tipo... E aí a gente ficou, nossa... Que frase impactante. Basicamente o que eu falei foi, amor, não tem como você esperar encontrar você no outro. O que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes a gente olha para atitudes que outras pessoas têm, a gente fala, meu Deus, como que essa pessoa foi capaz de fazer isso? Eu jamais faria isso. Porque simplesmente a gente não faria isso, mas não quer dizer que o outro não vai fazer. E aí é muito fácil acontecer de quando alguém faz uma coisa ruim com a gente, exatamente por a gente imaginar, nossa, jamais seria capaz de fazer isso. Claro que essa pessoa não fez isso por, sei lá, vontade própria ou porque ela quis fazer. A gente acaba criando desculpas pro comportamento ruim do outro com a gente. E aí a gente acaba, às vezes, perdoando rápido demais, ou passando um pano, fingindo que aquilo dali não aconteceu, que aquilo dali não é um problema, ou pior, a gente pede desculpa por qualquer coisa, sabe? Aquele famoso desculpa por qualquer coisa. Eu não sei você, mas eu sempre tive essa mania de toda vez que eu achava que alguém tinha um comportamento esquisito comigo, fazia alguma coisa ou falava alguma coisa que me deixava chateada, a primeira coisa que eu fazia era procurar, assim, passar um pente fino em tudo que eu poderia ter dito ou feito que poderia ter magoado ela pra causar aquela reação naquela pessoa. E assim, eu acho importante assim a gente fazer esse levantamento de dados, tá? Eu acho importante quando a gente vê uma pessoa que a gente gosta do nada tendo um comportamento esquisito, e esse comportamento esquisito pode ser, sei lá, a pessoa se afastou do nada, ou a pessoa tá sendo super grossa com você, ou você descobre que ela andou falando uns negócios esquisitos de você pra outra pessoa, ela marcou uma festa com todo mundo, não te chamou, umas coisas meio esquisitas assim. Você pode, obviamente, fazer um inventário ali de 5 minutos e pensar, será que recentemente eu fiz alguma coisa que pode ter deixado ela chateada? Se em menos de 5 minutos não veio nada óbvio na cabeça, para de caçar coisa onde não tem, porque não tem. Não tem. E mesmo que tenha, mesmo que talvez ela, sei lá, tenha entendido alguma coisa que você fez como uma coisa que magoou ela tem que comunicar isso pra você. Não é pra ficar de guerra fria. Não é pra ir lá e ser escrota com você. Desculpa a palavra, mas assim, é isso. Não tem por que ela simplesmente ficar agindo como uma criança e não comunicar o problema caso ela ache que tenha tido algum problema que veio de você. Porque se na sua cabeça você tá passando, você tá falando, gente, não, acho que não tem nada que eu fiz ou que eu falei recentemente que magoou ou poderia magoar essa pessoa. Então, caso ela tenha um problema com você que você não tá percebendo, obviamente, o problema é dela. Porque um problema não comunicado é o quê? Um problema que não existe. Isso serve pra você e serve pra outra pessoa. Então, vamos dizer que vamos botar uma situação assim, você descobriu que uma amiga sua vem te evitando, ela já tá te evitando há um tempo, ela já tem acontecido algumas vezes dela ter feito coisas e chamado outras amigas e não te chamado, isso já tá ficando esquisito, e aí chega no seu ouvidinho que a fulaninha falou mal de você,
não é necessariamente falar mal, mas ela falou, sabe, jogou um veneninho ali pra você com outras pessoas. E aí você automaticamente começa a pensar, ai meu Deus, o que eu posso ter feito de errado? Ai, pra essa pessoa, sabe? Poxa, porque não é possível, ela é fofa, eu jamais faria isso com ela. Não, ela não tá fazendo isso comigo porque ela tá fazendo isso de maldade, enfim. E a gente começa a jogar valores nossos e atitudes nossas que a gente teria, achando que aquilo dali seria feito pelo outro também só porque a gente teria aquela reação. Só porque a gente não se comportaria daquele jeito. E às vezes, amiga, não é, entendeu? As pessoas, elas vão agir do jeito que elas vão agir, independente do que você espera delas, do que você acha delas. E não é o seu papel tentar passar pano para o comportamento do outro que você não acha que foi legal com você. Simplesmente para manter aquela relação ali, ou simplesmente porque você não faria aquilo. Sim, você não faria isso, mas você é você. Você tem os seus valores, você tem os seus princípios e você tem os seus limites ali. E a partir do momento que você tem uma relação com uma pessoa e aquela pessoa tem um comportamento ruim com você, ela faz alguma coisa ou ela já vem fazendo uma sequência de coisas que estão claramente te fazendo se sentir mal, e você não só perdoa ela, como você passa todo pano pra ela, você finge que não tem nada de errado ali, você tá, na verdade, tirando a responsabilidade dessa pessoa de arcar com as consequências das atitudes erradas delas para com você, ou qualquer outra pessoa. Porque se essa pessoa tem esse tipo de comportamento, é muito provavelmente porque ninguém nunca antes botou limite naquele comportamento dela. Ninguém nunca antes apontou que aquele comportamento é um comportamento egoísta, é um comportamento feio, é um comportamento tóxico. Muito provavelmente já tem várias pessoas que já passaram a mão na cabeça dela para aquele tipo de comportamento. E se você é mais uma que tá fazendo isso, na verdade chega a ser quase, sei lá, egoísta, porque você tá perdendo, aliás, você tá deixando com que a pessoa perca a oportunidade de aprender com as merdas que ela tá fazendo. Porque é assim que a gente aprende, entendeu? Do mesmo jeito que talvez você já tenha sido essa pessoa. Às vezes você teve um tipo de fala ou de atitude ou de comportamento que não foi legal com outra pessoa. E se essa pessoa tá sempre passando pano pra você, você nem vai saber que esse comportamento não é legal. Mas a partir do momento que existe uma pessoa que vai lá e vira e fala, olha só, isso aqui que você fez não foi legal, não gostei. Ou então ela simplesmente se afasta de você e você tem que repensar as suas posições e você percebe que, putz, aquilo dali que eu fiz não foi legal. Te dá a oportunidade de criar um pouquinho de momento de autoconhecimento, de autorreflexão pra virar uma pessoa melhor, entendeu? Só que se você não deixa o outro fazer isso, se você tá sempre passando pano pro outro, então essa pessoa não vai aprender nunca. Ela não vai crescer nunca. E ela vai continuar fazendo as coisas que ela tá fazendo porque ela sabe que ela vai conseguir get away with it. Ai, desculpa, gente. Fui a pessoa tóxica, ridícula, que falou o termo em inglês. Mas aqui eu acho esse termo muito bom e eu não sei se tem um termo em português que seja semelhante, sabe? Mas é tipo, deixar a pessoa passar, entendeu? Com esse tipo de atitude. É mais ou menos isso aí que eu tô querendo dizer. Eu acho que quando esse tipo de coisa acontece, quando alguma pessoa que você conhece tem um comportamento que você olha e fala, caraca, não é possível, eu jamais faria isso. Não, essa pessoa não fez isso, essa consciência. Você pode escolher agir de algumas maneiras. A primeira de todas é entender que só porque você não faria, não quer dizer que o outro fulano não faria. Tá bom? Você, fulano é fulano. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Então já esquece esse pensamento não te leva a lugar nenhum. Dito isso, você vai olhar pra situação e você pode escolher, principalmente se foi a primeira vez que isso aconteceu, tipo um primeiro vacilo, você pode sim dar o benefício da dúvida e chegar pra pessoa e falar, oi fulana, tudo bem? É que eu vi que aconteceu tal coisa, chegou no meu ouvido que você falou tal coisa, mas eu só queria entender, aconteceu? Rolou isso? Foi alguma coisa que eu fiz? O que foi? E ter uma conversa difícil com essa pessoa. Porque, gente, a vida, ela é feita de conversas difíceis às vezes. Principalmente quando a gente quer manter as relações. Se você quer manter essa pessoa na sua vida, você quer tirar essa ideia de mal entendido logo, deixar tudo às claras ali, pra que as duas partes sigam em frente e a gente, né, tem essa conversa e aí ela explica o motivo dela, você pondera o seu, vocês chegam a alguma conclusão. Se você, por outro lado, talvez não seja mais, assim, a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que essa pessoa faz alguma coisa, assim, nesse desvio de caráter, que você fica pensando, meu Deus, mas não é possível, coitada, não, nunca faria isso, imagina, ela, ai, tô entendendo errado, e você fica o tempo inteiro justificando comportamentos ruins que essa pessoa tem com você, que te fazem se sentir mal só pra manter aquela amizade, só pra manter aquela relação, pode ser que não seja uma amizade, pode ser que seja uma relação familiar, uma relação
relação amorosa, o que quer que seja, aquela relação ali. Se você tá sempre ali passando pano, o que você pode pensar também é o seguinte: essa pessoa tá te mostrando quem ela é. Agora, ela tá te mostrando quem ela é nesse minuto. E a partir do momento que você tá vendo quem ela é, você escolhe qual vai ser a sua atitude e a sua relação com essa pessoa a partir disso. Porque você não vai conseguir mudar essa pessoa. Você não vai consertar essa pessoa. Não é o seu papel tentar mudar essa pessoa, os valores dessa pessoa e os princípios e etc, etc. Você não é o psicólogo dela, você não é a mãe dela, você não é ela. Você é só a pessoa que tá ali observando aquilo. Então, deixa a pessoa fazer o que ela tá fazendo, porque você tá vendo o que ela tá fazendo, e aí você vai falar, o que eu faço em relação a isso? E aí o que você faz? Você pode ter aquela conversa, pela milésima vez, talvez. Você pode simplesmente decidir que essa pessoa não cabe mais na sua vida, porque de fato vocês estão vivendo em polos extremamente diferentes, sabe? Em termos de princípios e valores morais. Essa pessoa, as atitudes dela não condizem com as coisas que eu acredito e que eu valorizo nas relações, porque eu não teria esse comportamento com essa pessoa, eu não sou obrigada a aturar dos outros um comportamento que eu não teria. E aí você, amiga, beijo, abraço e parte pra próxima. Chega, esquece, segue em frente, tem outras pessoas. Porque, de novo, se você tá sempre justificando o comportamento de alguém toda vez que ele te magoa, e você fica o tempo inteiro fingindo que aquilo não aconteceu, não te magoou, ou você até, sei lá, pede desculpa e fica procurando desculpas ali no seu comportamento, você fica se culpando por se sentir mal pela atitude que o outro tem com você. Você tá percebendo o quão errado isso é? A partir do momento que você vive numa relação dessa, você tá se desrespeitando, porque você tá colocando os seus sentimentos de lado e as coisas que importam pra você. Talvez eu esteja chateada com isso, mas é bobeira. Amiga, se importa pra você, então é só o que importa. Se importa pra você é porque tá esbarrando com seus limites e com seus valores e com as coisas que você acredita. A partir do momento que você olha pra uma atitude que uma pessoa que tá ali na sua vida faz e você fala, nossa, isso aqui eu nunca faria isso com essa pessoa, então ela já tá esbarrando nos seus limites e nos seus princípios. Imagina que você tem uma colega de trabalho e você descobre que ela tá, sei lá, que ela tá falando, vocês trabalham juntas e você tem uma ideia, você meio que fala ali pra ela e ela tá pegando as suas ideias e ela tá apresentando como se fossem delas. Tipo, aí, toda vez que você fala, caraca, mas eu falei essa ideia pra ela. E aí agora ela tá falando pra outra pessoa, não é possível. Não, ela não faria isso, ela não roubaria a minha ideia, eu jamais faria isso. Mas assim, às vezes as pessoas fazem coisas que, assim, realmente a gente não faria. E a partir do momento que você fica assim, não, imagina, não, isso é coisa da minha cabeça. Você tá diminuindo o problema, né, que é um problema, e você tá deixando aquela pessoa simplesmente continuar sendo uma pessoa ruim e não lidando com as consequências das merdas que ela tá fazendo. Porque vai chegar uma hora que ela vai roubar a ideia de outra pessoa que não vai ter o mesmo sangue de barata que você tá tendo e que ela vai falar pra, sei lá, vai confrontar essa pessoa, ou ela vai falar com a gerência, ou ela vai falar com o seu chefe, sei lá. E aquela pessoa vai se ferrar de outro jeito. Assim eu espero. Porque as pessoas têm que arcar, todo mundo. A gente tem que passar por um processo de evolução humana e que a gente tem que aprender a arcar com as consequências das nossas escolhas e das nossas atitudes. E isso serve pra você, serve pra mim, serve pra outra pessoa, serve pra todo mundo. E muitas das vezes, na maioria das vezes, a gente vai aprender de verdade quando a gente erra, mas mais do que isso, quando alguém aponta o nosso erro. Quando vem consequência com esse erro. E eu vou falar aqui abertamente, por exemplo, quando eu tava ali na minha adolescência, eu acabei sendo essa pessoa que eu precisei aprender com o erro, entendeu? De eu ter ficado com um menino que era ex de uma amiga minha. Foi uma coisa bem esquisita, foi uma coisa de carnaval e tá, enfim, os dois bêbados e tudo mais, e eu me arrependi no segundo que aquilo aconteceu. Eu queria ter contado pra ela no segundo que aquilo aconteceu, mas eu fiquei me sentindo muito mal e eu fiquei com muito medo de perder a amizade dela, então eu não contei. E aí acabou que passou um tempo, passou muito tempo, e aí, muito tempo não, vai, mas assim, passou, sei lá, uns 8 meses. E nesse meio tempo eles voltaram, e aí se eu já tava com medo de contar antes, imagina depois, não quis contar, não tive maturidade pra fazer isso, todo mundo ali tinha, sei lá, 18 anos, e ela descobriu no final do ano, porque chegou no ouvido dela, e aí, obviamente, quando chegou no ouvido dela, eu acabei
contando a verdade. E aí já era tarde demais, porque ela já não acreditava na minha verdade, já tinha aumentado a história também 20 vezes, falando que a gente, na verdade, ficou o carnaval inteiro, que, de fato, aí realmente não era verdade. Mas qual credibilidade que eu tinha? Nenhuma, porque eu já tinha, né, omitido ali no início, eu já tinha deixado aquilo dali passar no início. E ela me confrontou, e ela não passou pano pra mim. E a gente ficou vários anos sem se falar por causa disso. E eu tive que sentar ali e aprender com as consequências da minha atitude que foi errada. E pra mim, a atitude mais errada foi não ter contado imediatamente quando eu deveria ter contado, porque no segundo que aquilo aconteceu, eu fiquei me sentindo muito mal. Eu sabia que aquilo nunca, jamais deveria ter acontecido, e eu queria ter contado pra ela e eu só perdi a coragem. E eu tive que aprender com esse erro. Eu tive que ter uma pessoa, ela ali, me mostrando que aquilo ali não era legal, pra eu nunca mais fazer uma merda dessa. Entendeu? Como é que a gente precisa passar por esses processos e que não é legal quando você deixa que o comportamento ruim do outro simplesmente passe batido, porque às vezes a pessoa nem percebe que ela tá fazendo aquilo. E aí você pode falar, ai, mas também coitado, né? É que assim, poxa, a vida dessa pessoa tem o trauma e aconteceu tal coisa e a vida é difícil. Amiga, todo mundo tem traumas de alguma espécie. Todo mundo passou por coisas difíceis em algum nível. Você também, inclusive. E isso não quer dizer que só porque você passou por coisas difíceis e que você talvez tenha um trauma aqui ou outro ali, que você vai ter esse tipo de comportamento, não é verdade? Então, assim, não tem como a gente ficar o tempo inteiro justificando o erro dos outros. Eu tô lendo um livro agora que ele tá pra lançar, inclusive teremos um episódio dedicado só a ele. Vocês sabem que eu não sou do livro de autoajuda. Eu não tenho esse... Enfim. Mas, assim, tem 2 livros de autoajuda que eu sempre recomendo pra outras pessoas, porque realmente gosto. O primeiro deles é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. O segundo é O Indomável, da Glennon Doyle. E agora esse terceiro aqui, que teremos um episódio só dele, porque o livro realmente, assim... Cara, eu tô doida pro livro lançar pra você poder ler, porque o livro, inclusive, muito do que eu tô falando aqui e dessa reflexão que eu tive com o Steve vem por conta desse livro que estou lendo. O livro se chama Deixa Pra Lá, Teoria do Let Them, que é da Mel Robbins, mas ainda, pelo menos enquanto eu tô falando aqui com a câmera, ainda não lançou. Talvez, pode ser que agora que esse podcast tá saindo, ele já tenha lançado. Mas agora ainda não lançou. E aí, nesse livro, o que ela tá falando é que não é o nosso papel tentar consertar os outros e tentar cuidar de um adulto como a gente cuidaria de uma criança. Uma criança, ela é nossa responsabilidade física, psicológica e emocional. Uma criança, ela não tem o cérebro dela desenvolvido ainda para tomar decisões e ter atitudes que a gente acha que, tipo, fazem sentido, né? Porque a gente é adulto, a gente entende o que é certo e errado, e a gente tem esse discernimento e tudo mais. A criança não tem isso. Então, é o papel do pai e da mãe ser responsável pela saúde e segurança daquela criança, não só fisicamente, mas psicologicamente e emocionalmente, de ajudar a regular as emoções dela, de ajudar ali no processo de raciocínio enquanto ela tá passando por um momentinho ali de estresse, qualquer coisa. Mas a partir do momento que a gente é adulto, a gente não é mais responsável por isso. A gente não é responsável em tentar consertar o trauma do outro, em amenizar o trauma do outro. Eu sei que isso parece meio sangue frio, mas a verdade é essa. A verdade é que, a partir do momento que a gente é adulto, as pessoas, elas só mudam porque elas querem, quando elas querem, do jeito que elas querem. Isso serve pra você. Quantas vezes você não escutou de outras pessoas alguns conselhos do tipo, ai, você deveria fazer tal coisa, ai, você deveria ir fazer isso, e você nunca faz. Aí passa 3 anos, você decide que você vai fazer aquela coisa que aquela pessoa já tinha te aconselhado muito antes, mas antes você não estava pronta pra fazer aquilo. Não era o momento pra você. Você tá fazendo 3 anos depois, não porque aquela pessoa te falou que você tinha que fazer aquilo, mas é porque 3 anos depois você entende que você precisa fazer aquela coisa. Independente de fulaninho já ter falado aquilo antes pra você ou não. Tipo, sei lá, imagina que você sabe que você precisa parar de fumar. Você tá aí fumando vapor o tempo inteiro e você tá escutando dos seus pais, das suas amigas, de mim, que você tem que parar de usar essa porcaria, porque isso aí faz mal pra cacete pro seu pulmão. Mas você não tá preparado pra fazer isso agora. Pode ser que daqui a 6 meses você pegue o seu vapor, se Deus quiser, e você jogue ele na lata de lixo. Não porque eu te falei que você tem que fazer isso. Talvez tenha uma micro-influência. Mas não é porque eu falei, porque a tua mãe falou, é porque você finalmente consegue perceber que, de fato, o seu pulmão está indo para o lixo e você não consegue subir 3 lances de escada sem parecer que você vai morrer e você quer começar um esporte, mas você não tem condição, porque você não consegue respirar, e aí você decide por si própria pegar o seu vapor e jogar ele no lixo.
Essa decisão veio de você porque você está pronta pra isso. Mesma coisa do outro. Então não adianta você falar, ai, mas ele fez isso porque o trauma, porque não sei o quê. Cara, não é seu papel consertar essa pessoa, não é sua responsabilidade regular as emoções dos outros e aceitar atitudes que claramente são atitudes bosta com você, simplesmente porque o outro passou por coisas difíceis. Todo mundo passa por coisas difíceis. Você não precisa aceitar esse tipo de comportamento só por causa disso. E outra, tem gente que é babaca, tá? Tem gente que faz as coisas porque é babaca. Não tem outra explicação. Nem todo mundo é bonzinho, nem todo mundo é legal. Tem gente que é ruim. Tem gente que é egoísta, tem gente que é invejosa, tem gente que tá desejando o nosso mal, sabe? Então, assim, principalmente se essa não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quinta vez que essa pessoa faz um negócio que ela tá pisando na bola com você. Deixa eu te falar, se uma pessoa... Escuta bem, escuta o que eu vou te falar agora aqui, tá? Se uma pessoa te machucou pela milésima vez, não é um erro que ela tá cometendo, é uma escolha que ela tá fazendo. Entendeu o que eu acabei de falar? Se a pessoa já te machucou várias vezes, ela não está cometendo um erro. Ela está fazendo uma escolha. Ela está escolhendo te machucar. Ela sabe que aquilo dali está te machucando. E ela sabe que você não vai fazer nada a respeito. Por isso que ela continua pisando na tua cabeça. Porque ela sabe que você não vai fazer nada. Então deixa os outros arcarem com as consequências das atitudes bosta deles com você. Deixa as pessoas te perderem. Porque ela merece te perder. Sinceramente, você merece coisa melhor, você merece uma amizade melhor, um relacionamento amoroso melhor. Você merece ter até questão de trabalho, de convívio de trabalho. Às vezes é uma colega de trabalho e você não pode simplesmente se livrar dessa pessoa. Mas você pode manter aquela relação pro mínimo, do básico, do estritamente profissional. Se você vai dando risadinha, você pode ser só, olha, que tá aqui, as coisas pra fazer e tudo mais, e faz o que tem que ser feito e acabou. Você não precisa ficar dando risadinha. E você, com certeza, não precisa ficar dando o seu melhor pra uma pessoa que claramente não está fazendo isso com você. Então, esse episódio aqui, ele é só realmente um pequeno puxão de orelha pra te lembrar que você não precisa, não deve e nem pode flexibilizar os seus valores, os seus limites, os seus princípios por conta de pessoas que têm valores e princípios claramente diferentes dos seus. Claramente opostos aos seus. Eu sempre sou a favor do diálogo, da gente sentar e conversar, e eu acho super importante a gente fazer aquele inventário inicial. Será que eu pisei na bola? Viu que não aconteceu nada ali? Sei lá, às vezes eu fiz alguma coisa que causou um mal entendido. Vale a conversa, principalmente se é a primeira vez que isso tá acontecendo. Entendeu? Super vale a conversa sempre é válida. Mas se você tá vendo que aquilo ali não é a primeira vez que essa pessoa tá fazendo uma coisa, sabe, que não é bacana com você, que ela tá tendo falas e atitudes que estão te fazendo se sentir mal, que estão te diminuindo, que estão minando a sua autoestima, minando a sua autoconfiança, que tá sempre te fazendo, sei lá, pisar em ovos quando você encontra essa pessoa, quando você conversa com essa pessoa. Então, assim... Cara, deixa passar. Essa pessoa tá te mostrando quem ela é. Para de ficar achando que você tem que insistir nessa relação porque, um dia ela foi de tal jeito, ou porque você gostaria que ela fosse de tal jeito, ou porque você espera que se você continuar ela vai se tornar tal pessoa. Aceita quem ela é agora na tua frente. O passado já foi, ele não volta mais, então pode ser que ela tenha sido muito legal antes, mas ela não tá sendo agora, então não tem como a gente ficar se agarrando ao que foi. Porque a vida tá acontecendo agora. E também não adianta você ficar insistindo numa relação com a promessa de uma possível melhora. Às vezes não é nem uma promessa, porque às vezes é só uma coisa que tá na tua cabeça de uma esperança que você tem. Ela mesma não tá te prometendo nada. Porque o futuro não existe também. O futuro é uma coisa que a gente tá imaginando na nossa cabeça. Olha pra essa pessoa como ela é hoje, como ela tá sendo agora. Você gosta dessa pessoa agora, do jeito que ela é, do jeito que ela tá te tratando? O jeito como ela te trata hoje é o jeito que você quer ser tratada? Como ela faz te sentir hoje é o jeito que você quer se sentir? Se não é, se a resposta é não pra todas essas coisas, então beijo, abraço, segue em frente de outras pessoas. E às vezes você tá gastando seu tempo, a sua energia com alguém que não merece isso. E você tá perdendo a sua confiança e perdendo a possibilidade de conhecer outras pessoas exatamente porque você não tem mais autoestima e autoconfiança de achar que você é uma pessoa legal e que você pode sim encontrar amizades legais, encontrar um parceiro legal, porque você tem essa coisa tóxica na sua vida que vive pisando na bola com você e você vive passando pano e ali, mãozinha na cabeça, e aí você acha que você tem que fazer aquilo porque, essa pessoa, apesar de tudo, ela ainda gosta de mim.
Sendo que, cara, não, essa pessoa tá acabando com a sua autoestima e a possibilidade de você se abrir pra outras pessoas que vão ser legais com você, que vão ter atitudes com você que você teria com elas. E que vai ser uma coisa muito mais recíproca, entendeu? Para de tentar controlar o outro e achar que o outro deveria fazer tal coisa só porque você faria. Para de tentar encontrar você no outro, entendeu? Porque o outro é o outro e você é você. Deixa as pessoas se mostrarem quem são e você decide o que você vai fazer a partir disso. Mas para de entregar a sua autonomia para uma pessoa que não tem nenhuma responsabilidade emocional por você. Para de achar que você tem responsabilidade emocional por ela. Não tá rolando, não é recíproco. Para de gastar a sua energia tentando flexibilizar os seus valores e seus princípios para acomodar essa pessoa na sua vida e proteja a sua energia dessa pessoa no lugar disso. Tá bom? Então, antes da gente terminar esse episódio, eu quero que você pegue o seu caderno e eu quero que você escreva no seu caderno a seguinte pergunta: por que que eu não gostei da atitude dessa pessoa comigo? Você vai pensar na pessoa, você vai pensar no cenário, você vai pensar na atitude. Você vai escrever por que que você não gostou. A partir daí, eu quero que você escreva um pouco de por que que isso aí não é legal. Aí você vai falar, eu não faria isso. Beleza, por que que você não faria isso? Aí eu quero que você investigue a primeira vez que isso acontece e tem uma DR com você mesma no papel em relação a essa pessoa, essa situação, e vê se vale a pena manter esse tipo de pessoa na sua vida. Vê se é a primeira vez e vê qual é a atitude que você quer tomar em relação a isso. Você quer conversar com essa pessoa ou você quer simplesmente abrir espaço pra ela ir embora, seguir em frente, fazer as coisas dela e você fazer suas coisas. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, compartilha com as suas amigas, porque às vezes elas estão precisando escutar isso também. Eu acho que isso aqui é um conselho que eu acho que todo mundo tá precisando escutar. Então compartilha com as suas amigas. Comenta aqui o que você acha desse tipo de situação, se você já passou por isso, qual é o conselho que você tem em relação a isso. Vai que ajuda também outras amigas que abram e leiam os comentários. E avalie o podcast também, aproveita para dar ali 5 estrelas, dizer que você gosta do podcast, porque vai ajudar a ele ranquear melhor e outras amigas encontrarem, etc. Enfim. É isso, amigas. Espero que você tenha gostado. Foi um episódio curtinho, mas acho que foi um episódio mega pertinente. E é isso. Beijo, luz. Até semana que vem. Tchau!